Fala aí, galerinha da SOS Design, beleza? Então tá bom. Bem, esse aqui vai ser meu primeiro vídeo tutorial. Vou tentar passar para vocês mais ou menos como desenha um rosto feminino. Eu tentei de todas as formas diminuir o vídeo para ele ficar bem curtinho, só que pela grande quantidade de informações que eu vou tentar colocar no vídeo, não deu. Eu vou ensinar vocês algumas medidas que sempre vão ser boas utilizar para fazer o rosto. Vou chamar esse vídeo de vídeo Genin. Por que vídeo Genin? Porque eu gosto muito de Naruto e o primeiro nível deles, para se dizer, é o Genin. Então eu achei legal colocar esse nome no vídeo. Bem, primeira coisa a se fazer é desenhar um círculo. Cara, se você tiver com dificuldade de fazer o círculo, no início você pode até dar né? Só para auxiliar você, para não fazer algo tão torto. Traça uma linha no centro desse círculo, que vai servir de linha guia para onde vai passar os olhos da personagem. Vamos fazer a parte lateral do rosto. Sempre tenta deixar esses dois pontos aqui alinhados entre eles para você não ter um rosto que fica meio desproporcional de um lado ao outro. Queixo da personagem sempre vai estar no centro do círculo até a distância que você quer que seja a altura do rosto do personagem. Ok? E aqui já vai começar algumas partes do estudo que eu falei que eu sou um pouco chato. Vou passar muito a questão de anatomia para vocês. Ajeitar um pouquinho aqui que o queixo estava um pouquinho fora. Bonito. Essa linha aqui vocês podem apagar, contanto que aqui, ó, vai estar no narizinho dessa personagem. E aqui vai estar a boca dela. Acho que esse brush aqui tá um pouco escuro demais. Diminuindo um pouco o tom de cinza. Aqui. Desenha a linha da sobrancelha da personagem. Eu estou usando os botões, tá, para aumentar e diminuir a questão do tamanho do brush. Estou usando a ferramenta Photoshop CS6. Beleza. Essas linhas guias aqui você pode dar uma apagada. Beleza. Diminui. Questão do pescoço. Sempre seguindo a linha da cabeça aqui, ó. A não ser que você esteja fazendo uma personagem que é bem magrela, e você vai até poder jogar pra dentro aqui, só que sempre tenta seguir como se você estivesse saindo do pescoço, da cabeça aqui, pra não ficar proporcional. Também não faz aqueles pescoços que são retos, é horrível, além de não ficar muito real. Vou diminuir um pouquinho, colocar mais aqui. Ela tá muito pescoçuda, muito forte. Beleza. Questão dos ombros sempre vai ser em referência ao tamanho da cabeça do personagem que você está fazendo. Então, uma cabeça meia para cá, uma cabeça meia para cá,
no caso da mulher, que os ombros são um pouco mais curtos pela questão do homem ter o formato de um trapézio virado para cima, por isso que a cintura do homem é mais fina e o peitoral é mais largo. Na questão da mulher é o contrário, seria um trapézio virado para cima, por isso que o quadril da mulher é mais largo, com os ombros mais curtos. Beleza? Agora vamos passar algumas medidinhas aqui para vocês, que é o seguinte: orelha sempre da ponta dos olhos até a ponta do nariz. Isso aqui você vai usar para ter o tamanho da orelha, certo? Vamos aumentar o tamanho do desenho aqui para conseguir trabalhar melhor agora nele. Ele vem um pouco sem detalhes. Escurece um pouquinho. Aqui agora que começa a pegar as linhas do personagem. Beleza? Eu vou aproveitar as próprias sombras que eu fiz do personagem para já começar a fazer o desenho dele, né? Então, se aqui é a boca, você fala, pô, tio S, mas como que eu vou fazer aqui para achar o tamanho bom para a boca? Ó, vocês aí pegando o próprio rosto de vocês, vocês vão ver que o canto do olho, do canto ao queixo, dentro desse espaço vai estar o tamanho da boca do seu personagem. Então aí vai uma forma de você não errar o tamanho da boca. A boca feminina é um pouco mais bem desenhada. Não que a boca do homem no realismo não seja desenhada, mas só que quanto mais você desenha a boca, mais fica com uma aparência feminina. Então é bom você não detalhar tanto a boca masculina. Então aqui, questão do centro aqui, ó, aquele famoso Vzinho que tem na boca. Lábio superior. O que você não estiver utilizando do lábio superior, você apaga. Lábio inferior, dá uma lineada, tá vendo? Já forma um pouquinho a boca, já um pouquinho de sombra aqui só para dar uma aparência de que é uma boca. Beleza, mais ou menos a boca. Vamos pro nariz aqui, entrada da narina, os dois lados. Diminui um pouco a opacidade aqui do brush. Para não sumir totalmente as sombras, porque eu quero que elas estejam ali. E desenha um pouco melhor o nariz da personagem. Tudo centralizado. Beleza, mais ou menos aqui. O narizinho bonitinho. Aqui. Isso aqui você não vai usar, ó. Então dá uma apagada para não sujar o desenho. Dá uma retocada no pescoço. Nós temos duas entradas no pescoço aqui, mais aparente pessoas mais magras, pessoas um pouco mais cheinhas não tem um desenho tão firme dessas linhas. Nunca se esquecendo. Opa. Um pente aqui, acho pouca opacidade. Isso aqui vai servir só para dar uma brincada, para pôr uma sombrinha aqui.
Conhece a sombra pela questão de depois ficar mais fácil para você ver onde está cada uma das coisas. Assim tá bom. Switch. Bem, vamos a mais informações. Você vai começar a desenhar o olho, certo? Você tem mais ou menos uma medida que já é exata para os olhos do personagem. Pegando aqui do canto a esse canto aqui, você vai ter, se você dividir uma cabeça humana real, tá? Em um olho e multiplicar esse olho 5 vezes lateralmente, você tem a distância exata dos olhos da pessoa, sendo que o nariz vai passar aqui e esse lado são a caixa que está aqui, certo? Se você quiser pode fazer o teste aí em casa, pega os seus olhos e faz essa medidinha. Aí você vai falar assim, porra, mas se eu vejo um mangá, por exemplo, os olhos do personagem são tipo gigantes. Não tem como caber 5 olhos ali. Realmente é porque não tem 5 olhos ali no rosto do personagem do mangá. Por quê? Diferente do realismo, que são 5 olhos, no mangá são um olho, lindo, né? Linda frase. 3 olhos e meio de cada lado. Meio aqui, meio aqui. E aqui estão os olhos do seu personagem no mangá. Aqui, ó. E depois você apaga o resto e tcharam! Vai estar o seu personagem de mangá com narizinho, boca e etc. Outra coisa importante é falar sobre os olhos. Isso aqui não é uma aula de olhos, tá? Mas eu já vou adiantar algumas coisas aqui para quando você estiver criando sua personagem. O tamanho dos olhos que você vai criar, o tamanho dos olhos que você vai criar para o seu personagem, tanto masculino quanto feminino, vão dizer um pouquinho da característica psicológica dele, idade, etc. Tudo isso vai estar representado pelo tamanho dos olhos. Ou seja, se você fizer aqueles olhos pequenos e cerrados, você dá a entender uma pessoa mais séria, mais brava e mais velha. Se você jogar aqueles grandes olhos, aquilo ali é travado do tablet, tá? Ele é um pouco antigo. Grandes olhos com muito brilho. Isso aqui dá um aspecto de fofura, de bonitinho, de meigo, de jovem. Então, olhos mais curtos, mais sério, mais velho. Olhos maiores, mais extrovertido, mais meiguinho, mais bonitinho, etc e tal. Vamos voltar aqui para o rosto do personagem. Assim como eu disse, eu vou aproveitar da própria sombra para fazer os olhos do personagem aqui e aqui um pouco menor, dá uma apagadinha. Já temos aqui os olhos do personagem. Lembrando que os olhos vão estar na mesma linha, né? Para você não fazer uma personagem com olhos um grandes e outro pequeno. Então, traça uma linha imaginária aqui, ou se você quiser, faz mesmo uma linha para você não se perder. E aqui é a mesma coisa.
Eu não gostei desses olhos. Então eu vou aumentar eles um pouquinho. Puxar um pouquinho pra cá. E esse aqui, a mesma coisa. Pronto, assim eu gostei mais. Bem, uma outra coisa importante a se dizer sobre a diferença entre os olhos femininos e os olhos masculinos é porque os olhos femininos, eles são mais detalhados. Você tem uma quantidade maior de cílios, até tem personagem que é melhor você nem colocar cílios, porque isso fica muito feminino, tira totalmente a característica do personagem. Então, já para não cagar, melhor já fazer ele sem cílios. No caso aqui, sendo que estamos desenhando uma mulher, você vai decidir o tipo de cílios que você quer desenhar para ela. São cílios mais retos, cílios mais pontudos, cílios pontiagudos. Não manjo nada de cílios, mas você vai escolher aí qual que você prefere. Olhos, lembrando aqui, você fez aqui os olhos da personagem. Isso aqui é bacaninha ter, eu gosto de pôr, que é a parte de dentro aqui do olho onde você tira a remelinha de manhã. E essa voltinha aqui também eu acho bacana pôr, porque dá um certo realismo no desenho. Você colocar bem pequenininho aqui, ó. E não esquecendo que nós temos as pálpebras, né? Então é bacana você colocar um desenho da pálpebra aqui. Isso, ainda mais quando eu estou fazendo realismo, eu acho muito bacana colocar pela questão de cada pessoa tem um tipo de desenho de pálpebra e isso define bastante a característica dela, mais baixas, mais altas. Então eu acho bacana colocar aqui. Vamos diminuir um pouquinho a força do brush da borracha, dar uma apagadinha aqui. Isso aqui é como se fosse uma espécie de uma maquiagem mal feita do personagem rapidinho. Aqui os olhos dela. Bacana. Vou dar uma pintadinha aqui. Muito forte. Dá uma definida aqui nas sombras do personagem. Esses bursts que eu estou utilizando aqui, muita gente deve conhecer, porque são bursts que eu vou pegando na internet de artistas que eu gosto, que eu acho os deuses do desenho. Só que eu mexo em Photoshop já fazem anos, então tem muita coisa que, se você só tiver o brush dele e não souber por que ele tá usando esse brush, você vai ficar meio que perdido, porque o cara faz uma linha e você fala, pô, não consigo fazer a mesma coisa que ele. Mas na verdade ele alterou as configurações do brush para colocar uma textura, para colocar um scattering maior, para colocar um noise, que é um ruído, etc. E você não vê essas coisas acontecendo. Então eu, se fosse vocês, ó, tá vendo essa beiradinha ali, ó? É por causa do noise e da textura, desculpa. Então é melhor vocês primeiro estudarem os brushes que vocês têm, tentar criar um brush ou outro, ver se vocês conseguem criar, e aí sim começar a utilizar os brushes dos outros para pegar uma outra coisa. Nunca copiar totalmente o brush do cara, porque se você for seguir
ao pé da letra sem nunca tentar ter criado o seu próprio, você nunca vai conseguir utilizar ele no 100%, tá? Bem, beleza. Assim já está de um jeito bacana. Criar a sobrancelha aqui. Opa, aumenta a opacidade. Não, vou criar a orelha primeiro. Sendo que a orelha aqui ela não tá um tamanho grande, não vai ter como definir ela super bem detalhada, né? Então nós vamos trabalhar aqui mais ou menos uma orelha, mais ou menos, tá? Uma orelha. E isso você trabalha nesse espaço aqui. Ok. Será que é uma mulher? Qualquer coisa eu ponho um brinquinho nela aqui. Um brinquinho. Pedacinho a sobrancelha. Sobrancelha de mulher, normalmente ela não é muito grossa, tá? Porque elas fazem a sobrancelha, etc. E em mulher, uma sobrancelha muito grossa normalmente fica feio. E ela é sempre mais curta nas pontas e um pouco mais cheia no meio. Então, abaixa a opacidade, deixa mais visível a parte central da sobrancelha. Opa, tá muito forte isso aqui. Pode ver que eu vou detalhando uma parte, depois eu vou pra outra, porque... mania. Definir um pouco o nariz aqui. E aquela voltinha. No desenho feminino, é bom você não colocar muitos detalhes no rosto, porque quanto mais detalhes no rosto, mais masculina ela fica. Então faz só o que for preciso para ela ficar com uma aparência feminina. Alguns detalhes na boca, alguns detalhes nos olhos e já está bom. Queixinho dela. Engrossar um pouco os lábios. Um pouco. Não, ficou feio. Tirar um pouco. Vou mostrar para vocês agora uma técnica que eu já vi de diversas formas, mas eu sempre gostei de chamar de técnica do espelho. Você aperta Ctrl T, isso no Photoshop, né? Vai aparecer a caixa de transformação.
clicando com o botão direito do mouse, flip horizontal, ele inverte a imagem, você consegue ver o outro lado. Aí você fala assim, tá, mas para que eu vou fazer isso? Bem, isso acontece pelo seguinte: quando você está trabalhando muito tempo num desenho, o seu cérebro se acostuma com aquele desenho e parece que está muito bom. Então, para que você faz isso? Exatamente para que seu cérebro pare de reconhecer o desenho e você possa modificar algumas coisas como se o desenho não fosse seu. Ele muda a forma de ver o desenho. Então isso é muito bom para você pegar alguns erros que você não estava conseguindo enxergar pelo tempo que você ficou trabalhando na arte. Quando você vê que você já gostou do desenho, se você quiser, você pode continuar na mesma posição que você estava, ou continuar dessa que você rotacionou. Eu gosto de trabalhar por um certo tempo numa posição nova para ir arrumando algumas coisas e depois eu volto para ver essa diferença do trabalho de um lado e do outro. Você pode ver que um lado fica mais arredondado, outro lado fica mais quadrado. E para finalizar, o cabelo. Bem, deixa eu abrir aqui a aba. Se você pegar o rosto, você vai ter a ponta do nariz até a ponta dos olhos. E se você jogar isso para baixo, vai mais ou menos até o queixo da personagem. Se você quiser, você pode até dar uma diminuída, dar uma diminuída aqui para deixar ele batendo na altura do nariz. Isso não é uma obrigação, mas a personagem fica um pouco mais bonita e real se você fizer isso. E se você jogar essa linha para cima, exatamente aqui é onde se inicia o cabelo da personagem. Então você não precisa mais ficar se matando tentando descobrir onde que está a porcaria do cabelo da personagem. Eu prefiro esse lado aqui. Cabelo. Eu ouço muita gente falando, não risca demais, não rabisca demais. Eu não sou a favor dessa filosofia, tá? Eu prefiro pensar que se você não rabisca demais, você não cria muito bem. Eu gosto de ficar riscando inúmeras coisas, tentando achar alguma coisa no meio disso tudo que eu vou rabiscando, só que sempre com a mão mais leve. Eu acho isso mais importante do que não rabiscar. Nessa personagem aqui eu vou fazer um cabelo mais simples. Que tal assim? Essa pergunta, que tal assim, é exatamente um dos motivos de eu achar que você tem sim que ficar rabiscando tudo. Aqui. Algo mais anime? Ou algo mais real? Entenderam o motivo de rabiscar? Era mais cabelo. Você não tem uma proporção exata do cabelo. Você não pode falar que o cabelo é uma... Você não está dizendo um Lego, entendeu? Então você não pode falar, não, tem que fazer de uma vez só, numa linha só. Cara, se é cabelo, o cabelo ele muda de forma de acordo com o vento, de acordo com o movimento do personagem, de acordo tudo. Então, um pouco mais rabiscado, às vezes você consegue criar algo mais legalzinho do que tentando fazer algo numa vez só, sem rabiscar muito o desenho. Isso depois fica para a parte de arte final. Só dar uma pintada aqui.
essa videoaula é somente para mostrar como desenhar uma mulher, então não vou fazer essa questão de mostrar cabelo, mostrar cor, etc. Isso aqui eu só vou mostrar somente um pouco do desenho do rosto feminino. Depois você define um ela. Aí sim você faz um acabamento melhor. Fechou? E só para acabar aqui, isso aqui é bem bacaninha. Três personagens. Essa personagem aqui, vou apagar esse olho, apagar esse olho. Vamos criar um olho, dois olhos e meio aqui. É difícil só alterar, tá? Isso aqui é só para mostrar um pouco. Opa, a borrachinha tá grande aqui demais. Ele também tá muito grande. Aqui é só para mostrar. Ficou um pouco separado. Juntar um pouquinho aqui. E juntar um pouquinho aqui. E esse aqui. Dar uma... not represent select pixel because there. É esse aqui. Esse aqui dá só uma diminuidinha aqui. E dar uma diminuidinha aqui. Só fazendo essa pequena alteração. Aqui você já tem mais ou menos as proporções que você precisa para fazer um rosto realismo, as proporções que você tem para fazer um desenho, HQ, etc. E aqui as proporções do mangá. Eu sei que o mangá ficou horrível, tá? Eu desenho um mangá um pouquinho melhor que isso. Aqui já é o final da videoaula. Só queria mostrar um pouco para vocês. Vou deixar no link da descrição os dois quadrinhos, desculpa, as duas páginas, uma do Four Kings, que é a minha história em quadrinhos, e a outra é o Karma, que é um jogo que eu estou trabalhando na parte de concept art junto com o grupo da FMU. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike. Se quiser dar alguma crítica, sugestão, palpite, pitaco, blá 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 blá, sinta-se à vontade, eu responderei assim que possível todos os que também forem possíveis eu responder, né? É isso aí. Muito obrigado, um abraço e falou!